esse lugar de potência que essa mulher está no mundo. E eu desconfio, Maria, que o teu papel é resgatar essa potência das mulheres que não estão enxergando. Assim, é um espelho de alma absurdo, minha amiga. Então eu queria que tu contasse um pouquinho, para quem não te conhece, que eu acho que é uma pena, um pouquinho da tua biografia e desses teus resgates. Eu escrevi um pouquinho no texto de hoje, que tu passasse por muita coisa à flor da pele, não é uma teoria, né? A Maria já trabalhou no terceiro setor, ela é super bem formada no velho mundo, mas eu acho que tu é muito mais bem informada no mundo real. É uma mulher que já se reinventou várias vezes na carreira, uma mulher que pariu 3 filhos. Tu tens a minha reverência, porque para mim já é super difícil criar uma. Então, mulheres que têm muitos filhos, eu acho uma beleza. Não que seja uma condição sine qua non para ser uma grande mulher, mas eu entendo o quanto isso é puxado e é forte, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho de ti, te apresentasse um pouquinho e da nossa história para as pessoas te conhecerem, que eu acho um privilégio que elas te conheçam. Tá. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com você. Você Mas também me inspira muito. Olha essa mulher, olha o cantinho dela, tudo organizado, com flores, eu cuidado. arrumei, né? Art of Hosting. Eu acho que tem a ver muito com isso, assim. Eu acho que todas nós temos essa potência, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na gente. E a gente foi esquecendo, né? Acho que todo o contexto histórico fez com que a gente esquecesse da nossa potência. A minha filha, oi amor, que Ai, está dentro da gente, que está no nosso corpo, né? Assim, isso vive na gente, não sou eu, somos todas nós, né? A gente só precisa dar passagem para essa força. Então, contando um pouco de mim, vixe, é isso, né? Eu fiz uma trajetória terceiro setor, aí briguei com o terceiro setor, fui para iniciativa privada, trabalhar com brand, sempre buscando essência, né? Acho que tem uma coisa na minha história que assim, eu sempre busquei significado. O que é muito bom e o que às vezes é muito desafiador, porque também chega uma hora, o João fala para mim, mas chega, menos agora, né? Então, assim, é a nossa luz e a nossa sombra. E fui buscando e fui questionando. Bom, agora mais do que nunca eu estou questionando um monte de coisa, né? E fui vivenciando e confiando. Eu acho que tem uma coisa assim que me rege muito, que é a fé, né? Que é acreditar mesmo que tem alguma coisa que é maior do que a gente. É maior do que a gente, é maior do que a gente pode compreender, né? Que nos guia. Então, eu fui bastante desafiada na minha vida, assim, a ter que acreditar. Quando eu achava que eu estava acreditando, aí eu falava, não estou acreditando direito, vamos lá de novo mais uma vez, né? Então eu vivenciei, falando um pouco de puerpério, eu vivenciei muitos momentos de metamorfose, né? Eu acho que todos nós, ao longo da vida, nessa jornada, a gente vivencia, né? O pulso é assim, o pulso é dentro e fora, né? Acima e abaixo. Então eu tive algumas passagens bem marcantes, né? Claro que os filhos são uma passagem, né? Assim, a gestação, a gravidez, o parto, o próprio puerpério, que é uma coisa que eu sistematizei, vai, de certa forma, conseguir colocar no papel com esse capítulo que se tornou um pequeno livro. E a coisa mais linda, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei assim, eu quero publicar esse capítulo separado. Como que eu vou fazer isso? Eu quero, é um livro preto, a capa que eu vi é uma capa preta. E eu falei, como, né? E aí, no fim, nessa história inteira, as coisas acontecem. Apareceu uma editora maravilhosa de mulheres, que chama Primavera Editora, a Lu e a Larissa. E aí, no meio da pandemia, eu falei, eu quero esse capítulo disponível gratuito. Beleza, então vamos fazer, vamos fazer. E funcionou, quer dizer, se a gente não tivesse em pandemia, talvez ele digital, disponível gratuito, não fosse possível, né? Então essas coisas só se comprovam, assim. Em 2015 eu tive um acidente de carro que eu mesma causei, muito forte, podia não andar, e eu falei, eu vou andar, perdi o dedo do pé, mas assim, foi o melhor processo que eu podia ter vivido na minha vida, assim, mudou a curva da história, né? Então eu sinto que tudo que acontece com a gente tem um porquê. É muito difícil e desafiador a gente falar isso nesse momento que a gente está vivendo, porque é muito triste a realidade que a gente está acessando, né? Eu estou muito mexida essa semana com essas coisas, assim. Acho que é solstício chegando, né? Tem meus 40 anos chegando, então tá tudo muito visceral, assim, de questionar, cara, o custo precisa ser tão alto assim, né, para a gente conseguir renascer? E às vezes sim, né, porque o tamanho do buraco que a gente criou, então é só assim mesmo que a gente vai conseguir, e vai conseguir se a gente se dedicar, né, porque às vezes eu fico pensando se esse desejo de transformação é fantasioso ou não, sabe? sei, sei. E tu sabes que ontem nós conversávamos
se hoje era o momento para nós falarmos, justamente porque a gente está nessa semana muito pesada e nesse momento de luto e de caverna e de aquietar. E o que eu te provoquei é que eu acho que justamente seria interessante da gente contar que apesar de a gente ser muito ativa e as pessoas acharem que a nossa vida é web, a gente também tem as cavernas, tem os lutos, tem essas quietudes, tem as somatizações. Então eu falei, eu acho que justamente por estar esse momento pesado de mundo, a gente deveria contar e que a gente consegue perceber esses ciclos e o quanto eles são importantes para a gente ter uma noção. Assim. Eu falo que o mundo foi colocado na cadeirinha do pensamento e eu sinto que essa semana, por exemplo, está especialmente pesada. Não só porque eu tenho inferno astral, mas também porque tem um eclipse e uma série de coisas muito fundas que nos convocam para esse olhar para dentro, né? Fala um pouquinho disso, por favor. Então, tem uma passagem agora, né? Então, por exemplo, os Incas Inti, o próprio xamanismo, a gente está num momento de fim de ciclo, né? Com esse solstício, com esse eclipse solar, a gente entra num novo ano solar, que no hemisfério norte acontece lá pelo 24 de dezembro, que é o nascimento de Jesus. Então, para os Incas aqui no hemisfério sul, é o nascimento do Deus Sol. Então, ancestralmente, nessa memória, a gente está se preparando para um renascimento do Deus Sol. Então, essa última semana, enfim, esse ano caíram várias conjunturas, vários planetas retrógrados, né? Lua nova com eclipse solar, né? Que nem sempre é assim. Então, a gente está realmente nesse momento de um mergulho final. Eu não sei o que vai vir depois, né? Mas o que eu sinto agora é esse mergulho final da gente fazer esse balanço desse último ano, de fato, né? Para o nascimento desse Deus Sol. Acaba que o hemisfério norte a gente refletiu com o hemisfério sul, então assim, o nosso Natal, né, o nascimento de Jesus, o nascimento de Deus Sol, qualquer que seja a linhagem, seria agora. Certo. Seria depois desse solstício, né? Tem uma coisa que eu aprendi lá justamente no Egito que tu me fizeste ir, né? Que a gente está numa virada de chave ancestral milenar, uma virada de Sansara, que acontece a cada 20 e poucos mil anos. E que a gente, no 2012, com uma margem de erro de mais ou menos 20 anos, essa é a linguagem de engenheiro, haveria uma grande virada. Então, por todas as frentes que tu fores olhar, tem uma grande virada e nós fomos chamados para estarmos aqui agora. Eu desconfio que nós escolhemos encarnar agora, que existe encarnação. E é engraçado, Maria, porque tu talvez não se dê conta disso, mas quando eu te conheci, eu ainda era muito pragmática, muito cética, muito cabeção, e tu vinha com uns papos de lunação, de lua, de ciclo, do invisível ao indizível, do poder desse feminino que eu ainda não acessava. Eu demorei bastante para aceitar essa potência do meu feminino. Acho que o meu parto e a minha filha foi um portal enorme para sair desse espaço estreito da razão, da executiva e daquela mulher durona que não queria acessar os seus sentimentos porque doía. E eu comecei a entrar no invisível muito guiada por Tito. É como se fosse uma madrinha nessa minha iniciação nesse mundo feminino. E é interessante porque tu tens respaldo para ser hoje, entre aspas, a bruxa, porque a gente ainda vai para a fogueira metafórica, ainda há preconceito, também porque tu trilhaste o caminho tradicional. Parece que tu tem que fazer um by the book para fazer os checks. Agora eu vou acessar o meu feminino e vou falar sobre isso. Me fala um pouquinho disso e como é que tu sente isso? Eu vou contar como que foi para mim. Eu também entendia muita coisa daqui, né? A gente elabora muito, a gente vai entendendo, a gente lê, a gente estuda, enfim, a gente faz colheita, forma conteúdo. E aí eu fui fazer uma formação de coach, da qual você foi cobaia do meu exame. Sim! Lá no Ex Social, e eu engravidei da Tereza. E aí eu comecei a sentir, comecei a trabalhar, enfim, na Cocriar, que era a consultoria da qual eu era sócia também, que trabalhava com processos participativos, mas eu comecei a trabalhar muito com mulheres mães grávidas. E eu comecei a entender o universo da mulher, não só pelo que eu estava vivendo, mas com a contribuição dessas mulheres que eu atendia. E aí, ainda muito pelo intelecto, né? Passando pelo sentir, essa coisa da antroposofia, tudo, mas ainda muito do intelecto. Aí chegou um momento que, eu acho que a Tereza devia ter, sei lá, uns 11, 12, quase um ano, assim. Eu falei, gente, mas o que é mulher? Que lugar é esse? Né? Do que eu estou falando? E aí, inevitavelmente, eu fui estudar útero, ovário, trompas. Foi quando voltou a minha alunação, na verdade. Foi quando eu menstruei de novo depois do parto. E aí eu comecei a entender a mulher de um outro lugar. Eu não tinha essa relação com a minha menstruação de algo sagrado,
né? Com o meu sangue, com o meu corpo. Compreensão do útero, gente. O que é isso? Expande 100 vezes o tamanho dele, dá conta de um ser e depois volta para o lugar, né? Então, assim, tem muita beleza, muito mistério, muita magia, muita coisa nesse nosso corpo que a gente esqueceu de acessar, né? Eu vejo, outro dia eu estava conversando com umas meninas mais, mas eu odeio ficar menstruada, porque é isso, a gente foi ensinada que é ou ficar incomodada, ou é ruim, né? E, na verdade, o que eu busco trazer para as mulheres é que é aí onde está a nossa potência. O empoderamento feminino, para mim, um dos caminhos, passa pela nossa intimidade com o nosso corpo. Passa por uma relação, e aí é isso, essas coisas mais loucas, né, que você falou que eu falo, mas por uma relação sagrada do que é isso. Então eu sempre falo para as mulheres, não acredite no que eu estou te dizendo, vai experimentar no seu próprio corpo. Pega o seu sangue, colhe ele, coloca ele na terra, né, vivencia suas 4 fases. Então aí, chegando nisso, né, o que é a mulher? O que é o sagrado feminino? Fala-se muito do sagrado feminino. E para mim, assim, nesse monte de live, falando, eu consegui chegar num lugar. O sagrado feminino tem a ver com a força dessa avó Lua, que é esse grande feminino, e dessa mãe Terra. Esses são os femininos sagrados. E a força dessa dupla passa pelo nosso corpo. A gente vivencia as 4 fases no nosso corpo, né? Quando a gente está lunando inverno, pré-folicular primavera, ovulação verão, fase da TPM da sabedoria outono, momento de ir para dentro, né? De começar a se preparar para o inverno. Então a gente vivencia primavera, verão, outono, inverno. A gente vivencia a lua nova quando a gente está sangrando. A gente vivencia a crescente quando o nosso corpo começa a voltar. Estrogênio e progesterona vão subindo. Primavera, uma possibilidade de uma nova vida, né? Verão, na nossa alunação, campo fértil, fertilidade, né? A gente, se começa a estudar o corpo, a gente percebe muito a presença de muco nessas 2 fases, né? O muco é fertilidade, o solo fértil é um solo úmido. O humus, né? Dos e aí a gente... Exato. E aí a gente vai entrando no outono e na lua minguante, assim, começa a vir a sombra, né? Essa fase que eu chamo de sabedoria, que é a TPM, que é uma fase tão desafiadora pra gente, porque a gente não sabe lidar com a sombra. A gente foge dela, então a gente precisa... E o puerpério é isso também, né? A gente precisa ganhar intimidade com esses lugares escuros na gente. Porque o nosso pulso, ele é para fora e para dentro. Né? O nosso ritmo, ele é feito de expansão e recolhimento. Só que o que acontece? O patriarcado domina quando ele domina o nosso corpo. Quando ele exige que a gente tenha produção constante. Sim, igual, né? E linear, e não é linear. E o patriarcado não está nos homens, está em todas nós. Quando a gente começa a se exigir uma produção material constante, sendo que o nosso pulso é de uma produção, horas sim, de execução, materialização, né, ovulação, mas horas de recolhimento, de intuição, sabe? Quando a gente está lunando, eu gosto de dizer que abre um portal de uma conexão com uma força que é maior. Então, a gente pode sonhar mais, a gente pode apurar a nossa intuição, a gente pode escutar o que a gente precisa fazer no próximo passo. Né? Então, a gente perdeu essa sabedoria de escuta do nosso corpo, da nossa alma, da nossa psique, né? Que é a famosa vida, morte e vida. Quer dizer, só tem vida se tem morte. A gente só consegue ovular e criar uma vida, um bebê, se a gente morre, se a gente sangra. Né? Quando a gente sangra, o sangue que sai da gente é o descamamento do endométrio, que é essa camada interna do útero. Então, o endométrio é uma camada interna que, quando acontece a ovulação, ele se engrossa. Né? Então, ele se prepara como se fosse uma caminha para receber o embrião. Quando não tem fecundação, o que o corpo fala? Não precisamos da caminha, vamos descamar. Daí a caminha descama e sai. Mas qual que é o negócio mais bacana de tudo isso? A nossa memória está nas nossas células. Isso é estudado, cientificamente comprovado. Né? Então, a gente guarda a memória da nossa história, da nossa vida nas nossas células. E o nosso útero é um grande caldeirão. E aí, tendo ele fisicamente ou não, tá? Isso vai. Sim, isso é importante falar. Ou se está menstruando ou não, se já passou pela menopausa, essa potência continua na nossa memória, né? É presente, é presente. Eu já posso falar sobre isso. Então, esse descamamento é uma oportunidade da gente colocar para fora o que não serve mais. Da gente liberar memórias que estão obstruindo, da gente liberar experiências, né? Então a gente tem que usar isso ao nosso favor, para o nosso processo de autoconhecimento, para o nosso processo de evolução. Então a gente precisa descamar para botar para, senão entope.
Sim, A gente senão entope o apodrece, né? sistema. Tu fica com aquilo lá dentro. Apodrece. E aí dá doença. Em todos os sentidos, metafóricas e reais. Falando um pouquinho do Total. patriarcado e desse masculino e feminino, que eu acho que são duas energias que têm que ser colocadas. As pessoas me perguntam muito, tu acha que esse momento de mundo é uma revanche do feminino, que milenarmente lá atrás teve poder e agora voltou? Eu falei, eu não acho que é a hora de revanche, nem de polaridade, nem que é a hora de ou, Sim. mas que é a hora de e, que a gente vai ter que juntar essas energias. Mas o que eu percebo é que um grande homem, uma energia masculina, é aquele que honra esse sagrado feminino que acessa o invisível e o indizível. Um grande homem, e eu tenho grandes homens muito potentes com alma feminina, me ensinou que a mulher tem a chave desse mistério, justamente porque ela sangra, porque ela carrega uma vida, e que um homem que sabe honrar essa potência, ele é um grande homem, porque ele não vai lá sozinho. Ele pega carona nessa mulher para acessar esse campo invisível. E somente quando os dois se unem é que tem uma beleza na coisa. Não é rechaçar, mas é unir e um honrar a potência do outro. Tanto que a gente tem uma potência masculina em nós e a gente sabe usar muito bem, né? Pode falar um pouquinho de masculino e feminino e como essa dança funciona, independente de gênero? Sim. Eu acho que eu vou falar de gênero também, assim, de corpo de mulher e corpo de homem também. Então, eu vou voltar um pouco antes para responder a sua pergunta. Porque, assim, feminino e masculino tem em todos nós. A gente experimenta essa energia na gente, né? E a nossa busca é harmonizar isso. Então, por exemplo, a mulher, quando ela está na fase pré-folicular e na fase da TPM, são fases em que o nosso masculino é mais fácil da gente perceber ele se a gente estiver consciente desse giro. Então, é momentos do nosso ciclo mais de realização, de avaliação. A gente pode falar mais sobre isso falando dos ciclos. Então, a gente vai buscando harmonizar essas energias na gente. E, claro, a gente quer harmonizar com quem está fora. Então, naturalmente, a mulher, naturalmente eu tô falando, tá? Ela ancora essa energia feminina diferente do homem, né? Ela tem útero, ela tem ovário. E os homens ancoram a energia masculina também diferente. Então, o que eu vim aprendendo com alguns amigos homens, até com o Gil, que é um estudioso de corpo, é que é o seguinte, a mulher, pra gente conectar com essa força, com essa potência da terra, da mãe terra, do feminino, a gente usa muito de uma musculatura lisa involuntária no nosso corpo, que conecta a gente diretamente. Um homem, ele precisa passar pela presença do feminino para se conectar com essa força. Então, assim, não por acaso todo mundo veio de um útero. Sim. Não por acaso você só está aqui porque você passou por um corpo de mulher. Né? De alguma forma. Né? Acho que depois a gente vai estudando as particularidades disso, do desenvolvimento da humanidade hoje. Então, o homem, ele precisa passar por essa presença. E os homens que entendem isso e honram isso, estão acessando lugares maravilhosos. E as mulheres que também entendem a potência do masculino para você poder se abrir, se entregar, também estão vivendo processos maravilhosos. Então, assim, a gente não faz isso sozinha. Sim. Né? Eu honro muito o homem que eu tenho do meu lado. Não que eu dependa dele, é uma escolha, né? É isso que a gente tem que ver, assim, porque às vezes as mulheres vão ficar, não quero, não posso, estou sozinha. Tudo bem, é uma escolha. A liberdade é você poder escolher. Sim. Não é você não querer. Sim. Né? E para a gente poder escolher, a gente tem que experimentar. Então, e não rechaçar, né? Então, e os homens, eu acho que é legal, porque tem homens aqui, eu vi o Felipe e mais alguns. Os homens, o que eu estou escutando dos homens, o que ajuda eles a conectarem com essa força do feminino é não só honrar e estar em contato com uma mulher, mas também entrar em contato com a terra. Então, se aqueles homens que mexem na terra, que vivenciam os ciclos da terra, que plantam, que constroem, que mexem, eles começam a perceber essa força. Porque o grande barato dessa força é natureza cíclica. É isso, né? E aí tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que é a Sadi Vortado, que é uma colombiana com quem eu estudo, que é fantástica, ela fala assim, as mulheres perderam a consciência, ela fala um espanhol rápido, né? Perdemos a consciência de ser penetrada, a gente não se permite mais ser penetrada, e não é penetrado só no ato sexual, a natureza do feminino é de receber. Permeável. É de receber, assim, só que todo mundo quer sair penetrando, ninguém quer mais receber, porque é isso, a gente foi congelando o coração, a gente foi congelando o corpo, a gente não sabe mais a beleza do vulnerabilizar e do receber, né? O que é a gestação? É o ápice dessa força,
Perfeito. É uma coisa que você não controla, que você não sabe como acontece, que misteriosamente tem lá um negocinho, um feijãozinho, juntou, de repente sai um ser vivo, humano, respirando, com tudo pronto. Né? Então, a gente perdeu essa consciência. E, claro, para se defender, para sobreviver, não está errado a gente ter perdido. Né? Eu acho que tudo tem o seu sentido. Mas a gente tem que entender, então, o que a gente perdeu e se a gente quer resgatar e como. Perfeito, perfeito. Né? Eu queria que tu falasse... Pode ir, amor. Não. Eu queria que tu puxasse um pouquinho essa metáfora, porque a gente está falando de uma coisa que acontece em cada mulher milenarmente, e aí tem gente perguntando, eu não menstruo, ou não tenho útero, eu tenho... a energia continua ali, mas isso assim, é o ser, é a parte. Mas eu tenho falado muito de uma metáfora que eu acho que tu corrobora comigo nesse olhar, que a parte e o todo dizem do mesmo. E que Gaia, que é o planeta, é também um grande ser, que também está de resguardo. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas energias. Olha que coincidência, Maria, eu fiquei doida agora, porque eu sempre faço as minhas conversas ao contrário, e hoje eu estou experimentando um pedestal aqui, eu dei de cara pro meu quadro. E no meu quadro tem uma roda de estudos de tarô que eu fiz, que ele conta todos os arquétipos e todas as cartas, e ele começa no louco, tá na minha frente aqui. Eu comecei a falar contigo e termina no mundo. Então tu vai passando por fases bem primitivas do louco, um cara que não tem muita noção, aí vem o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, e tu termina no mundo, depois de um julgamento. Então tu vai se descobrindo um ser meio sem noção que vai percebendo que faz parte desse todo. Eu queria que tu e que tem uma comunhão nesse processo. Que tem é lindo o processo, é lindo, é maravilhoso. Tu consegue falar um pouquinho desse a parte e o todo, e dessas metáforas de vida, morte e vida, com o que está acontecendo no mundo, segundo o que tu sentes? Eu fui aprendendo também, a duras penas, uma coisa que é muito importante para mim hoje, que é a membrana. Que é a importância da membrana. Que assim, senão a gente não teria pele. Né? Senão a gente vamos pro astral todo mundo. Então, eu acho que nessa vida que a gente está aqui, existe uma dança entre um campo espiritual, onde tudo é tudo, onde todos somos todos, onde todos somos um, e uma dança entre essa singularidade e essa individualidade que me permite materializar coisas. Certo. Né? Então, a gente dança entre esse eu e o outro. Né? Muito quando eu fui escrever esse livro, que né, o Natureza Íntima, que vou lançar, ia lançar em junho, agora eu decidi lançar em julho, mas da onde veio esse capítulo do puerpério, eu escrevi ele no meu terceiro puerpério. Na verdade, ele surgiu desse momento de mergulho. E como foi esse processo? Assim, quando eu estava grávida da Ana, eu já tinha esse trabalho com mulheres, etc. E eu escolhi, com a ajuda maravilhosa da Jéssica, nossa parteira, mergulhar não só para o meu processo, mas para estudar esse momento. Então, eu intencionalmente estava estudando, não fiz estratégias de estudo e, de repente, passou por mim um monte de coisa. Nesse processo, eu mergulhei num lugar onde eu não era eu, assim, é uma coisa muito louca, onde esse todo eu estava misturada com toda essa visceralidade. Então, além, por exemplo, do campo simbiótico com o bebê, eu estava misturada num lugar, numa poça, numa coisa que eu nem sei descrever o que era isso. Só que o que me permitiu fazer isso? Confiar e entregar. Eu fiquei nesse lugar. Tá. Então, assim, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas uma coisa que me veio entre esse eu e o todo, tem uma hora que a gente precisa deixar essa onda passar pela gente. E aí tem uma sabedoria que eu estou aprendendo também, que é esse momento de voltar. Que é um pouco o que a gente está vivendo aqui, né? Agora eu vou dar um pulo grande. Isso, exemplo, fala um pouco da humanidade do teu ponto de vista, porque um ponto de vista é tão somente a vista de um ponto, mas tu pode falar do teu, do que tu sente, né? Então, por exemplo, nesse momento que a gente está de pandemia, eu sinto que tem um... E essa é a pergunta que eu tô para mim hoje, tá? Sim. Eu sinto que, assim, quando eu acesso o mundo, quando eu começo a conversar com as pessoas, quando eu começo a ler, quando eu entro no Instagram, quando eu vejo o que está acontecendo, tem uma hora que eu me misturo com aquilo tudo. Tem horas que eu quase surto, tipo, fudeu, o que eu tô fazendo aqui? Meu trabalho, o que eu faço com esse dinheiro? O que a gente faz agora? Então aí eu vou, me misturo, sofro, sinto um monte de coisa, daí tem uma hora que eu falo, volta. Aqui, onde eu tô, na minha presença, eu tenho que vivenciar todas essas emoções. Então, assim, tem um exercício muito legal para esse todo e singularidade, que o todo me afeta. Nós somos seres vinculares, né? Então, o todo me afeta, eu sou parte do todo. Aquilo desperta em mim raiva, julgamentos, um monte de coisa que eu começo a ver fora.
Quando eu consigo silenciar e olhar para isso dentro, então assim, eu pego essa emoção e eu afirmo ela em mim. Então o Bolsonaro é um filho da puta. Já tô falando muito palavrão hoje. Mas enfim, é um cara terrível. Aí eu vou ver, e eu tive um processo desse que foi bonito, que eu até escrevi sobre ele. Eu peguei ele num lugar de repressão. Me pegou num ponto de repressão. E eu comecei a enlouquecer, daí eu falei, volta. E eu, tem repressão em mim, aonde tem repressão em mim, comecei a reconhecer em mim o que me engancha no outro. Porque é um presente, no fim, essas coisas pra gente. São mestres. E aí, eu me dei conta de uma coisa muito doida, que é de um olhar repressor para os meus filhos. Sim. A lá Bolsonaro. Consegue entender o tamanho do todo e do individual? E aí eu tive que aceitar isso. Foi muito dolorido, mas eu fiz um processo intencional de processar isso dentro de mim. E aí, depois que a gente transmuta essa emoção, vem uma ação. Então, o que eu quero dizer? Tem uma sabedoria no nosso corpo, na nossa existência, que é o que está fora está dentro. Sim. Porque assim, se me pegou, tem ressonância. Isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar dentro de mim, alquimizar dentro de mim, mexer nessas couraças dentro de mim, para eu conseguir agir de uma forma limpa, mas assim, de uma forma alinhada. Sim. E aí gerar uma ação de impacto. Perfeito. Mas não é centrada, mas tem um fio te puxando, tu tá sereno, tu tá inteiro, tu tá presente, tu não tá descompensado. Eu acho que essa é a diferença. E a gente tem que saber olhar para as informações, para as emoções que são consideradas feias e ruins, porque tá em todo mundo. Sim. O que a gente está vivendo hoje é responsabilidade de todos nós. Todos. Sim. Todos. Eu sou, assim, é triste de assumir, mas eu sou responsável por isso. Perfeito. Por essa desigualdade, por esse racismo estrutural, por como o país está. Então, calma, aonde aqui eu consigo, e às vezes vem ações no micro, mas às vezes vem ações no macro. Perfeito, perfeito. E eu acho que quanto mais como humanidade a gente conseguir agir desse lugar, a gente junto vai criando um novo bolo. Sabe? Então eu gosto de falar assim, tem uma panela. Primeiro eu preciso descascar os legumes, sabe? Eu preciso descascar essas coisas para botar tudo na panela. A gente bota tudo na panela do jeito que tá, sem lavar, sem descascar, entendeu? Aí dá aquela grande ebulição. Então a gente precisa saber o tempo de descascar, o tempo de colocar, o tempo de cozimento, o tempo de pôr para esfriar e o tempo de servir. Perfeito. Perfeito. Eu acho que esse lugar, cada vez mais eu tenho tentado me colocar nele, mas é muito difícil. Tem um exercício que eu aprendi na teoria integral, que é o 3-2-1 da sombra, que é quando alguém te pega, que pega embaixo do útero, pega nas... Sabe aquela coisa? Necessariamente é algo que é teu. E aí tu vai fazer todo um processo para tu falar, fulano é tal coisa. Chega uma hora que tu fala, eu sou essa tal coisa. Porque se não me afetasse, seria um idiota qualquer. Mas se me afeta, é porque é um pedaço meu. E lá eu descobri, num exercício super forte, por exemplo, que eu sou machista. Que eu tenho atitudes eventualmente machistas. Porque eu fui criada no interior do Rio Grande do Sul, por todo um processo que está muito arraigado. E por mais que eu me achasse super liberal, super poderosa, super novo mundo, eu tinha arraigado em mim alguns processos. E o quanto é difícil tu reconhecer em ti esses processos e parar de apontar dedos para os outros, né? Uma vez um peão me ensinou, 3 para lá e 2 para cá, né? 3 para cá e 2 para lá, dona. Então, como que nesse momento a gente tem que parar de botar... conectar... Isso, desculpa. Falei ao mesmo tempo. De botar os dedos, né? De apontar dedos. Não, você ia falar, como nesse momento de mundo, você estava falando, eu te interferi. A gente tem que parar com essa história de apontar os dedos e apontar para nós primeiro. Eu falo que essa cadeirinha de pensamento que nós fomos colocados, e de qualquer forma todos nós estamos parados e fomos convidados a um retiro forçado, é um convite para que a gente olhe para essas coisas internas, né? E aí tem um ponto. Eu não estou dizendo que ele não é repressor, tá? Isso, eu não estou dizendo que a repressão outra. só está em mim. Uma coisa me elimina a outra, mas qual é a minha parte? A gente precisa começar a se responsabilizar mais, porque não adianta a gente ficar apontando. Porque não vai resolver, a gente vai continuar nesse mesmo balaio, entendeu? Perfeito, perfeito, concordo. Tem uma amiga minha que é uma baita executiva de sustentabilidade, então ela tem um velho mundo, mas também é uma bruxa e faz tricô, que é a Lorraine, e ela fala de uma teoria que eu gosto muito, chamada gota de turquesa. Que é assim, tu pode se sentir uma gota de oceano e se esvair nesse processo e se achar muito impotente, que nada do que tu fizer vai fazer a diferença,
Ou tu pode ser uma gota de turquesa, que é uma teoria da arte que ela trouxe, que na arte, quando tu pingas uma gota de turquesa, que é o cian, que é o azul puro, a obra inteira muda. E ela fala, o nosso papel no mundo é sermos pequenas gotas de turquesa em tudo que a gente estiver atuando. E aí tu para de olhar para o quadro do outro e tu faz a diferença no teu pequeno grande quadro. Tu se transforma nessa gota de turquesa e para de reclamar dos outros. Porque o que eu tenho é a minha ação no mundo. Eu não posso me responsabilizar sobre a ação do outro. Aí eu paro de me queixar, eu paro de fazer drama e eu me percebo adulto e responsável pelos meus atos. Que é difícil, né? E aí... Peraí, eu tô no meio de uma conversa. Pode ser daqui meia hora? Você pode escolher. É o seu corpo, você vê o que você faz, tá bom? Escolhe, amor. Isso você pode escolher. A Tereza veio aqui me fazer uma pergunta, desculpa. Querida. O que eu ia falar, eu só vou fazer um gancho para essa coisa do puerpério, assim, que me veio de um lugar interessante, porque quando a gente está falando, e agora eu estou militando nesse lugar, assim, do direito da mulher de resguardar de verdade pós-parto, ou do direito da terra poder resguardar, da gente poder resguardar, né, se a gente for levar, mas vem do lugar, a gente precisa disso para a gente se tornar seres humanos melhores. Então, assim, quando uma mulher consegue resguardar, do que ela está cuidando? Do vínculo mãe-bebê também. Ela está cuidando dessa nova sociedade. Então, assim, a gente foi cuidado da melhor forma possível, mas, assim, a maioria, eu acho isso, eu acredito nisso, né? A maior parte das coisas que a gente está vivenciando é a nossa criança emocional ferida. Perfeito. Assim, eu consigo olhar para esse sujeito e falar, meu, quem é... Assim, não estou responsabilizando a mãe, mas que infância que ele teve. E aí eu consigo ter uma compaixão em algum lugar. Porque é isso, a gente precisa voltar a cuidar desse momento simbiótico mãe-bebê do início, né? Desse momento que também tem a ver com a nossa alunação, de quando a gente está sangrando, de quando a gente está morrendo no nosso ciclo menstrual. Se a gente não silencia, a gente sente dor, a gente enlouquece, a gente sai fazendo coisas que depois que a gente olhar a gente não gosta de ter feito. Então, esse momento desse silenciamento, dessa entrada para dentro, que tem a ver com esse exercício de eu reconhecer em mim o outro, a gente precisa de silêncio para fazer esse movimento. Perfeito. A gente precisa de silêncio para alquimizar tudo isso que nos afeta. Né? Só que a gente não se dá, a gente precisou parar o mundo para a gente entender que é necessário um isolamento. Mas mesmo... Tá, já vou falar de aborto. Peraí. Mas mesmo com a gente isolado, às vezes até que a gente não consegue silenciar, Andréia. Eu tô vendo por mim, assim, eu tô intencionalmente agora entendendo como eu entro nas redes, porque a gente pode se perder, porque tem muito estímulo. Sim. Então é muito importante a gente se juntar, mulheres e homens, para a gente poder se dar esse espaço de silêncio. Perfeito. E uma curadoria, não é ficar no quarto, né? Sem fazer nada. Exato. Né? É um lugar interno que a gente perdeu intimidade. Perfeito. E que as crianças têm. As crianças, você observa uma criança, ela tá lá pirando. Aí vem outra, vem aqui, né? Ela tá lá pirando naquele processo. Por que a gente interfere? Ela tá no presente, né? Tá imersa. O Nassim Taleb, que é um autor super corporativo, super bacana, que fala do cisne negro, ele fala da antifragilidade, que o líder antifrágil é aquele que estaria pronto, presente e inteiro para o que viesse, fosse o que fosse. Então, assim, tu tá sereno. A gralha líder, ela é a última a entrar. É essa serenidade, é a curadoria do que tu vai olhar de informação. Não é que tu tá out, não é que tu tá fora, tu tá alienado. Mas é tu saber que pontos que tu vai ligar, o que tu vai olhar para tu não se... Porque há um convite para um descentramento. Há um convite para tu perderes a tua essência. Então, como é que tu tá lá, tu sabe o que acontece no mundo, mas tu continua na tua essência atuando. Tu usa a potência da rede a favor daquilo que tu vieste a serviço. E aí tem que ter uma consciência da tua essência, da tua infância, do que... Tá, afinal de contas, para que eu vim no mundo? Que é esse resgate que só tu pode fazer. Então, para mim, não é, de novo, não é assim, eu vou me socar. Eu falo, é muito fácil, entre aspas, morar numa ecovila pelada tocando harpa. Não é fácil, tem ego. Então, em qualquer lugar que tu tiver, todos os teus fantasmas vão contigo. A gente tem um convite para estar na rede, estar no mundo hoje, coisa que a gente não tinha antes. Qual que é a potência disso e qual que é a sombra disso? Como que eu vou fazendo essa curadoria? Acho que isso e como a gente está no mundo a partir da gente. Isso. Não a partir do outro. Perfeito.
Na tua unicidade. É esse retorno que a gente precisa fazer. Perfeito. Né? Eu gosto do retorno. Eu falo o que é inarremedável para ti, o que é só teu e ninguém pode arremedar. Isso é bem gauchês, né? O que é único? Aqui tu vieste. E é lá na criança que está a resposta. E todos somos crianças internas, sequeladas e feridas. Só que agora a gente cresceu, a gente vai olhar para essa criança e vai falar, olha só, eu sei que foi doído, mas agora eu cresci e eu vou te dar colo. Como que a gente assume que esse colo para nossa criança, quem vai dar agora somos nós e não dá para delegar para mais ninguém? Nem para o marido, nem para o patrão, nem para o mundo, nem para a política, nem para nada. Forte, né? Tu assumir. Mas isso é liberdade. Né? Perfeito. Em certo lugar, assim. A gente saber que a gente tem o que a gente precisa, né? E é difícil falar isso, porque a gente foi esquecendo, foram tirando da gente. Você precisa do outro, você precisa de coisas, você precisa não sei o quê. Tipo, até pra parir, você precisa do médico, você precisa... Calma, que eu preciso, eu posso querer ajuda, é muito importante, né? Enfim, se a gente for falar de rede de apoio, eu acho que tem várias coisas para falar aí. Saber pedir ajuda. Saber receber também. Nossa, mas poder bem fácil. escolher. A escolha vem antes. Sim. Não é depender da ajuda, é poder escolher. Existe uma sabedoria em você poder escolher ser ajudado. A gente, né, faz parte da nossa natureza. Somos seres vinculares. Perfeito, perfeito. Né? A gente se constrói nas nossas relações. Eu sou quem eu sou hoje por conta das pessoas que eu me relaciono, que eu me relacionei. Certo. Dizem de ti, né? O teu contexto, a tua rede fala de ti. Teve umas perguntas aqui, Maria, não sei se a gente consegue contemplar todas, porque são muitas e são muito específicas. Eu acho que no final a gente pode falar de alguns livros que ajudam as pessoas a acessar isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre abortos e essas mortes que são cíclicas e que nos ensinam, que eu acho que de certa forma contempla um pouco de tudo que está sendo perguntado aqui. E eu queria o real e o metafórico, tá, né? Essa coisa do corpo e no mundo. Tá, eu vou voltar antes uma coisa que veio na nossa conversa de antes, que eu acho que é uma cilada interessante para a gente estar de olho. Então, esse convite para silenciar e para resguardar é muito importante que a gente se entregue a ele num lugar de confiar que é isso que precisa ser feito. Sem expectativa que depois de mergulhar eu vou chegar num lugar. Porque você percebe que a gente mesmo cria ciladas. Então então agora eu vou resguardar para escrever um livro. Não vai, entendeu? Você vai escrever, mas talvez daqui, assim. É isso que eu falo. Esse livro eu escrevi no... Eu nunca imaginei na minha vida que eu escrevi um livro. Ele veio depois desse silêncio. Então, assim, a tal da autopoiese, né, que o Maturana fala e que a Ana Tomás me ensina muito sobre isso, a coisa vai se dar depois que a gente se entregar. Perfeito. Eu confio muito nisso. Parece utópico, mas assim, o que eu convido as pessoas é experimenta entregado um lugar muito profundo. Porque as respostas vêm. As coisas vêm, elas estão aí disponíveis, só que a gente precisa ter coragem e humildade para fazer esse mergulho, entendeu? Eu só quis trazer essa cilada. Muito bom. E é engraçado isso, né? Porque tem umas fantasias na vida das pessoas, né? Tu falaste do teu livro, eu quero falar um pouquinho dele agora no final. E o meu livro eu escrevi na mesa da sala da minha casa, no entrevida. As pessoas falam, eu vou ficar 6 fazer meses no retiro na montanha. Gente, talvez a gente não consiga nem escrever, porque talvez na ação, no dia a dia, tu vai te inspirando. Então o meu foi totalmente atrapalhado e ele foi parido nessa loucura, mas é óbvio que teve esses silêncios no meio, mas não tem um jeito, assim que se faz. E pode ser que o seu livro seja escrito num retiro na montanha, mas essa ação vai vir de um outro lugar. É isso que a gente tem que escutar. Porque a Petra Rosa que fala, né? A Rê que me passou isso, assim. A gente escuta muitas vozes, né? Da direita, da esquerda, a de cima. Então, para a gente fazer esse exercício de, quando a gente está escutando muitas vozes, tentar focar na que vem de cima. Uhum. É um exercício que ajuda a gente. Porque, assim, são muitas vozes o tempo inteiro, né? Para as mulheres, quando a gente está entrando... Bom, eu vou dar um salto, tá? Depois você me traz de volta. As mulheres, quando a gente está entrando na fase da TPM, da sabedoria, que eu chamo, é um momento... Estrogênio e progesterona começam a baixar, né, no corpo físico, mas é um momento em que a nossa intuição tende a ficar mais apurada, a gente fica mais sensível. E o que acontece nessa fase? A gente começa a escutar todas as vozes, sabe, divertidamente. Uhum. Porque um espelho é colocado na nossa frente, é um momento muito bonito e potente que a gente tem de poder olhar e reconhecer todas as nossas partes. Por isso que eu chamo de fase de sabedoria. É o momento da bruxa. É o momento que a bruxa aparece, assim, que essa sensibilidade para ver tudo.
Agora, o que a gente precisa? É conseguir silenciar para escutar essas vozes. Porque se a gente não silencia, a gente enlouquece. É real a gente enlouquecer. Sim. Porque e aí o dia dando conta de tudo, e filho, e trabalho, e chefe, e comida, e roupa, e tudo que a gente criou pra gente de realidade. Então a gente tem que ter consciência que nesse momento, depois da ovulação, antes de sangrar, a gente está entrando nesse campo. Então o que ajuda a gente, aí falando de vida real? A gente ter consciência do que a gente está vivendo. Então o meu desejo é que as mulheres puérperas tenham consciência do que elas vivem no puerpério. Que as mulheres tenham consciência do que a gente vive energeticamente de campo mesmo, fértil, campo energético, em cada fase do nosso ciclo. A gente está buscando, como humanidade, tentar ter uma consciência do que é esse momento. Isso. Para que a gente está vivendo isso, né? Que forças que estão chamando a gente? Então a gente vai tomando consciência, e é uma consciência intuitiva. Sinto dizer, eu não consigo fazer disso um tratado. Perfeito. E é difícil por isso, porque ele é invisível e indizível. E aí eu acho que a gente tem que desmistificar algumas histórias da carochinha também. Que a bruxa é uma mulher má que mexia no caldeirão. A bruxa tão somente era a mulher acessando a sua intuição. E isso foi tão potente que elas foram literalmente queimadas na fogueira, por medo dessa força. Então parece que tu não pode ser a executiva e a intuitiva ao mesmo tempo. E para mim, na minha experiência, a potência está em eu conseguir ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu já sei navegar naquele mundo masculino e tal, mas estou agora tardiamente, depois dos 40, e tu vai fazer 40, acessando com mais potência essa intuição e essa força da bruxa, como uma coisa que é legal e que eu não tenho que esconder. Que, inclusive, grandes homens admiram e pedem, me dá um bolinho disso. Me conta como é que isso funciona. Que bom que a gente está podendo falar sobre isso abertamente, sem essa fogueira tão forte. Eu acho que tem um convite também, né, para todas nós, assim, para a gente confiar nessa voz. A gente, às vezes, não confia. A gente fica esperando a voz vir de fora. E mulheres e homens, isso, assim, a voz tá aí para todo mundo. Sim. Só que a gente tem essa facilidade de acesso no nosso corpo. É mensal, né? Tu querendo ou não. Aí tem algumas mulheres que perguntaram aqui, Maria, e se elas não menstruam? E se elas, por exemplo, sem julgamento, tá? Eu acho que cada um tem que fazer uma escolha pelo seu corpo. Mas tu pode acessar isso de qualquer forma, né? Isso tá em Intel Inside. Esse estudo que eu tenho, ele é feito com base em corpos que não têm hormônio, enfim, né, que funcionam naturalmente. Então, é um estudo natural do nosso corpo. As mulheres que não menstruam, porque já não menstruam mais, né? Então, por exemplo, quando está entrando na menopausa, o que acontece? A menopausa, a gente chama de menopausa, ela é uma fase de sabedoria estendida. Então, você começa a ver, o seu ciclo vai... Então, é a bruxa se estendendo. Você ganhando mais tempo de mão dada com essa anciã, né? Então, o que acontece? Por que a gente sofre muito? Porque as mulheres, quando entram na menopausa, ainda não têm intimidade com essa fase. Então, eu estou estudando com algumas mulheres que estão vivenciando essa transição. Quanto mais intimidade elas têm com a fase da TPM, mais suave é a menopausa. Porque você passa a vivenciar num lugar conhecido. O que acontece é que, de repente, aquela coisa... Sabe quando tira a água da piscina e você cai no chão? Se você não tem consciência dessa fase, de repente tira a água da piscina e você cai no chão. E aí você vai ficar vivenciando a fase da sabedoria durante muito tempo, porque não tem mais ovulação. Perfeito. Né? Os ovários se aposentam na menopausa. Então, tudo isso a gente tem que conhecer melhor para a gente viver melhor. Né? Quando as mulheres não sangram... Então, por exemplo, tem algumas razões para a gente não sangrar. Por exemplo, quando a gente está gestando, a gente não está sangrando. O que eu fui observando em mim, acompanhando outras mulheres? A gente vivencia essas 4 fases. Nova, crescente, cheia e minguante. Né? Primavera, verão, outono, inverno. Só que de uma outra forma. Às vezes, no mesmo dia, você foi da nova para cheia. É uma intensidade a gestação. Né? Então, as mulheres que não lunam porque não têm útero, elas vivenciam essas fases. E aí, cada uma tem que refinar um pouco o seu estudo. Tem uma paciente minha... muito incrível, que ela planta água de beterraba. Então, ela começa a perceber... Ela fez um estudo muito fino das energias em cada fase, né? Então, ela vai elaborando para ela mesma. Fazer um diário é muito bom, a gente anotar como a gente se sente. A gente anotar é muito legal como a gente se sente, né? Para a gente poder conseguir entender. Porque, às vezes, passa o mês, você nem lembra o que aconteceu, mas você vai ver que naquela mesma fase do mês anterior, você estava se sentindo parecida.
Então você Perfeito. começa a criar uma inteligência sobre o seu ciclo, né? Então as mulheres que não têm útero e não lunam mais, esse é um estudo legal para fazer. Por exemplo, a Tati, ela sente quando ela está na vibração da lunação. Porque assim, Perfeito. o útero é tão sábio, que ele não está lá fisicamente, mas energeticamente ele está lá. Uhum. É como se, sabe a visão de um cego? Isso. Um cego não enxerga com esses olhos. Tipo, eu sempre fico lembrando do Hermeto Pascoal. Ele enxerga com outro olho. Então, as mulheres que não têm útero, elas têm essa possibilidade de enxergar de um outro lugar. Elas não têm útero físico, mas a inteligência está no corpo. Tá nelas. Perfeito. Muito, assim, eu já vi mulher sentir o útero sem ter útero, sabe? É muito bonito. Tá perfeito. Eu queria que tu falasse de algumas referências, porque as pessoas falam, mas me conta um pouco mais. Por exemplo, eu desconfio, Maria, que tu que me falaste da tenda vermelha. Gente, assim, tem alguns meninos aqui. Eu sempre falo em aula. Fala pra esposa, pra namorada assim, vamos olhar um filme diferente hoje. Aí tu pega no Netflix a tenda vermelha, senta com uma cara de paisagem e a mulher fica apaixonada por ti pro resto da vida. Porque como assim esse cara chegou nesse filme? Porque são histórias, fábulas de vida muito real, assim. Então é um filme bíblico, muito simples, são 2 episódios, mas que tocam na gente. Então, além desse filme, eu peguei até alguns livros aqui que eu sei que tu referencia, que pistas que tu pode dar pra gente começar a tatear isso. Eu não sei nada disso, eu tô começando, Maria, eu queria só um golinho para entender. Me ajuda a elaborar essas referências para as pessoas. O Tenda Vermelha é muito legal, é a história das filhas de Jacó. Tem o livro e tem o filme, né? Tem o livro e tem o filme. E ele marca exatamente essa passagem de quando as mulheres perderam o direito de vivenciar o seu ciclo de resguardo e expansão. É muito bonito. O que acontece? Tudo isso que a gente está falando aqui são sabedorias que não são faladas, né? É difícil ter livro sobre isso. Até por isso que eu decidi publicar esse livro onde eu falo dos ciclos, onde eu falo de corpo, onde eu falo de ancestralidade. Mas, assim, existem vários livros para a gente estudar muita coisa, né? Então, bom, Mulheres que Correm com os Lobos foi o meu primeiro. O filme chama Tenda Vermelha. É uma série de 2 capítulos que está no Netflix. A Marilene perguntou. Eu acho que para a gente entender sobre a potência selvagem, sobre esse selvagem da mulher, é um livro muito bom. Eu gosto muito de um livro que chama A Tecelã, da Bárbara... depois eu posso mandar, eu não sei todos os nomes. Sim, não tem problema. Chama A Tecelã. Tem um livro muito bonito que eu recomendo muitas mulheres lerem, que chama A Prostituta Sagrada. Porque é isso, quando a gente começa a acessar a potência do corpo, não tem como a gente não falar de sexualidade. E aí a gente começa a entender sexualidade como potência de vida. Como algo sagrado, o parto é um lindo. ato sexual, inclusive, claro. né? A alunação é um ato sexual, quer dizer. Então, A Prostituta Sagrada é um livro muito bom que fala exatamente dessa relação do profano e do sagrado e da potência da sexualidade, né? Osho fala muito disso, acho que tem bastante literatura. Que mais? Eu trouxe a Alma Imoral, livros. Porque eu acho Moral, que a peça, quando o espaço fica estreito e a gente tem que nascer... Eu trouxe Gudrun, né? Antroposofia, aí tu conheceres os teus ciclos, que é a primavera, verão, outono e inverno. E eu trouxe a Brené Brown, né? Que é a coragem de ser imperfeita. Que eu acho que fala muito, né? A vulnerabilidade. Eu acho que tem uma coisa pra gente resgatar, né? Eu tava falando isso ontem com a Paola. Da gente poder ver vulnerabilidade como potência. Sim. Porque esse ato do nosso corpo de resguardar, de ir pra dentro, né? O próprio puerpério, nessa coisa assim, não, eu preciso resguardar. Imagina, mulherzinha, frágil, né? A gente às vezes com dor de lugar. Cabeça. Imagina se ligar no trabalho e falar assim, eu tô lunando, hoje eu não vou trabalhar. Né? É mais fácil aceitar isso e dizer, tô doente. Mas o normal deveria ser, gente, eu tô no meu momento de resguardo, eu preciso poder resguardar. Eu tenho um desejo que uma hora isso vire uma política pública, a mulher poder escolher quando ela tá sangrando, se ela quer resguardar, sabe? Obrigada, gente. O pessoal tá digitando, eu não consigo digitar os nomes que eu tô com medo de derrubar. Eu fiz uma gambiarra aqui com o telefone que eu não tô conseguindo digitar. Se vocês puderem colocar para mim, tomar a vida nas próprias mãos, a alma imoral, a coragem de ser perfeito. Para quem quiser começar também, tem um conteúdo muito legal que a gente conseguimos fazer todas as gravações antes da pandemia, lá na Positive, que é um aplicativo de meditação. Eu gravei uma jornada de 12 masterclasses, falando sobre a sabedoria do útero, como a gente acessa essa sabedoria. Eu fiz uma prática para cada fase do nosso ciclo.
uma prática sobre ancestralidade, porque também falar de feminino é falar de ancestralidade, né? Perfeito, perfeito. Passa por isso. Gestação, parto e algumas práticas que ajudam a gente a tentar conectar mais com essa força da lua, né? Então vou dar uma dica de um exercício que eu faço e que eu recomendo muito, né? A gente fica assim, a gente começa a estudar o feminino e a gente começa a se encantar por essa força que a lua tem sobre a gente, né? A gente começa a falar muito da lua cheia, mas eu sempre convido a gente a conhecer todas as fases lunares, né? Então, um exercício legal, se você quiser receber essa força, assim, se abrir para ela, é a lua tá no céu, para e fica olhando para ela. Fica lá, fica com ela. Ela vai te dizer um monte de coisas, se você quiser escutar. Tá, parece loucura, né? Mas experimenta. Ela tá lá, assim, a natureza, ela conecta com a gente de um lugar muito visceral. A gente perdeu isso. Eu acho os livros maravilhosos, eu acho que a gente tem que ler, eu estudo também, mas eu convido a gente a sabedoria, o livro está dentro da gente. Muito, muito. Eu acho que as duas coisas, eu recebi até um textinho essa semana falando isso, os intelectuais e os que vivem, eu acho que tem que ser as duas coisas. É óbvio que o livro é importante, porque ele te ajuda a atalhar e a chegar nesse lugar, mas como que tu chega nesse lugar? Como tu não fica só teórico? Como que tu tá na arena também sangrando e suando? E tu falaste disso, né? Que eu acho que é muito bacana que eu vi, que tu tem essa sabedoria teórica, mas prática. Tu viveste essas coisas, não é de livro, né, Maria? Como que a gente pode ser as duas coisas? Eu acho que isso é muito legal. O teu livro é pura experiência, é muito vulnerável. E as pessoas falam, cara, tu escreveu um livro, tu tá nua na rua. Tu também tá agora. Se ele não for em primeira pessoa, se tu não for nua nesse lugar de vulnerabilidade, de falar em primeira pessoa, eu sinto que não tem credibilidade. Tu chega assim e fala, vim aqui dar uma palestra sobre tal tema. Outra coisa é tu falar, esse tema que é tal, me arrebatou na minha vida num momento assim, assim, assado. E é por isso que eu resolvi aprofundar e vim aqui contar para vocês. Olha a diferença. Então conta um pouquinho do teu livro. O que me fez, assim, o que me deu coragem para publicar o livro foi entender, assim, é um texto que fala sobre os nossos ritmos biológicos, né? Fala sobre os ciclos lunares, fala sobre as fases da nossa vida, então eu também falo muito sobre o processo iniciático, e eu entendi, com a ajuda da Mila, que me deu vários feedbacks sobre a leitura do texto, é que ele ajuda a gente a criar um espaço que é seguro e necessário para que a gente possa conectar com a nossa intuição. E aí sim viver transformações potentes e profundas. Perfeito. Então o livro vem desse lugar. Ele chama Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Quando que vai ser lançado? Conta para nós. Então, a gente vai lançar agora só o digital. Aí surgiu a possibilidade de daqui uns 15 dias a gente conseguir imprimir. Então a gente vai lançar no fim de julho o digital e o impresso, né? E esse capítulo do Puerpério está disponível gratuito para download gratuito, para baixar lá no link da minha bio tem. É só baixar. E tem várias pílulazinhas no Insta da Maria que estão uma delícia. E para mim o que me pega é isso, assim, não interessa se tu é mulher, se tu acabou de parir. A gente está falando de a gente, né? Desse puerpério metafórico e que acontece o tempo inteiro, desse vida, morte, vida. E ele tá uma belezura. Eu já li, eu já tive acesso privilegiado a uns bons pedaços dele. E eu acho que ele é necessário para esse momento de mundo, para a gente se olhar e para a gente relembrar coisas que nós já sabíamos e que por coisas da vida a gente acabou esquecendo. Então, assim, recomendo muito, recomendo a Maria. E eu acho que é isso, assim, quando eu fui, né, quando eu consolidei o livro, ele é um caminho, é o caminho que eu trilhei, né? Então, o que eu quero é que ele provoque outras pessoas, mulheres e homens, a pensar qual é o seu caminho. Perfeito. Porque o seu caminho, Déia, não é o meu não é o seu, né? Mas tem lugares em que a gente se encontra. Perfeito. Então eu acho tão importante para a gente evoluir junto também, a gente sair desse lugar de uma verdade absoluta, né? Eu me relaciono com o meu útero, com o meu sangue dessa forma, e para mim é potente, então eu tenho um impulso de compartilhar isso com as pessoas. As mulheres estão experimentando e estão me dando esse feedback. O puerpério, para mim, foi uma coisa surreal, esse terceiro puerpério. Tanto que virou esse texto, e tanto que eu quis pôr ele no mundo para quem quiser baixar. Porque, assim, as experiências que eu vivi ali, eu não vivi em nenhum outro lugar. Agora, foi diferente do meu puerpério do José e da Tereza, entendeu? Foi aquele puerpério, foi assim. Que te fez acessar isso. Maria, a gente tem 1 minuto e 20. É sempre muito rápido e sempre muito potente. Eu também acho bom que seja assim,
porque aí dá aquela sacudida e a gente fica todo mundo mexido e elabora depois. Mas eu queria que tu deixasse uma frase, uma palavra, para que as pessoas tenham, de certa forma, nessa metáfora do puerpério, alguma coisa para si. Eu acho que nunca deixe de acreditar em você e no seu corpo. Assim, o nosso corpo, ele fala com a gente, ele pede o que ele precisa, sabe? E eu sinto que se a gente consegue respeitar, a sabedoria consegue aflorar. Muito bom. O nosso corpo físico é uma ferramenta, senão a gente não estaria aqui, né? Com ele. A gente escuta pouco. Perfeito. Né? É isso, guria. Obrigada a todo mundo Bom, que está aqui. Tão gostoso de ver, obrigada. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas... Não, eu não consigo sempre. acompanhar todas as mensagens, mas eu vi que tinha um monte de gente bacana aqui. Deixa salva. Você sabe salvar? Acho que sim. Tá, então salva. Só preciso te falar que tu tirou minha virgindade hoje, que eu nunca tinha mediado uma live. E eu tô me experimentando. Então, tem que ser penetrada, tá entendendo? Tem que se deixar ser penetrada. Putz, grila aí o cagaço, né? Mas contigo tá tudo certo, minha amiga. Foi lindo. Obrigada, tá? Sempre um prazer te ter por perto. Bem, gente. Te amo. Se cuidem e quem quiser me escreve. Tô aqui. Obrigada, gente. Um ótimo dia.